Muito boa tarde a você que nos assiste pela Fonte TV. Eu sou Thiago Oliveira e a partir de agora você estará conosco no programa Inspire Negócios e Carreira. E hoje nós vamos estar falando sobre o cenário econômico atual, a relação do cenário econômico com o empreendedorismo. Então nós vamos trabalhar aí assuntos relevantes para você que é empresário, até mesmo para você que hoje é empregado, está no mercado aí, conhecer um pouco dessa temática, de como que funciona essa sistêmica, para que você tome decisões assertivas, porque quando a gente fala de cenário econômico, quando a gente fala de economia, a gente está falando tanto do cenário empresarial, como também do cenário pessoal, porque afeta todos os setores. E para falarmos sobre esse assunto, discorrermos sobre esse tema, nós estamos recebendo ela, a Grace Guerra, que é economista, colunista de jornais, atua no mercado financeiro e também é analista de mercado. Ela vai estar falando conosco sobre economia, sobre o cenário econômico atual. Grace, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui nessa tarde de sábado para a gente debater sobre esse assunto tão relevante e tão importante que engloba aí tanto o profissional liberal como o empresário, também aquele que está empregado no setor privado. Muito boa tarde. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço o convite. Agradeço também a Débora estar aqui com a gente para enriquecer a nossa conversa. E eu estou aqui para agregar, né? Trocar experiências e ideia e fazer um apanhado aí do atual cenário econômico, né? Que isso envolve o cenário econômico externo e o interno também, que a gente sempre tem que estar olhando esses dois lados. Obrigada, Thiago. Muito obrigado. Estamos recebendo também a Débora Machado, ela que é empresária, a sócia fundadora do Mandarim Spa Urbano e atualmente está atuando como CEO da franqueadora do Mandarim Spa Urbano. Débora, seja muito bem-vinda, tá, ao nosso programa. É um prazer receber você aqui com a gente para estarmos falando, né, você como empreendedora, como alguém que tem se sobressaído no mercado, nesse mercado tão dinâmico, e a gente trabalhar essas nuances aí da economia, o mercado do empreendedorismo e você como empresária. É um prazer receber você. Eu que agradeço você, muito obrigada por essa oportunidade. O Brasil que é tido aí como brasileiro gosta de empreender, brasileiro gosta sempre de estar criando, fazendo do seu melhor, e é um prazer estar aqui contribuindo para agregar para as pessoas e trazer aí que empreender, gente, nesse Brasil é muita coragem, tem que ter muito conhecimento e muita persistência. Verdade. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para darmos início a esse bate-papo nessa tarde de sábado. Fique conosco, já a gente volta. Bem-vindo a Look Brindes, sua referência em brindes personalizados. Com uma equipe apaixonada e dedicada, garantimos que cada item seja produzido com a máxima excelência e atenção aos detalhes. Nosso compromisso é com a satisfação do cliente, entregando um produto de qualidade no prazo desejado. Desde brindes corporativos até presentes pessoais, nossos produtos são feitos para impressionar e criar memórias afetivas. Visite-nos e descubra como tornar seus eventos e presentes verdadeiramente inesquecíveis. No consultório de psicologia, bem-estar, cada jornada é única. Aqui você aprende a entender e a enfrentar seus desafios emocionais. Com empatia e expertise, nossos psicólogos estão aqui para você. Transforme seu bem-estar, transforme sua vida. Quer saber mais sobre o nosso atendimento? Entre em contato e venha nos fazer uma visita. Sejam muito bem-vindos ao estúdio de Pilates de Ana Rodrigues. Atendimentos: fisioterapia ortopédica, nutrição clínica, pilates clínico e massagem. Atendimento personalizado e humanizado. Ambiente calmo e harmônico. Venha nos fazer uma visita.
Estamos de volta para darmos início a esse bate-papo nessa tarde. Nós vamos estar falando sobre economia, cenário econômico, a correlação do cenário econômico e o mercado empreendedor, o mercado de trabalho. E eu queria, Grace, você como economista já há alguns anos, atuante no mercado, para a gente construir um conhecimento antes da gente entrar no debate sobre o tema. Quando se fala de economia, a gente está falando de uma área muito especial no mundo dos negócios, porque a economia ela influencia em todos os aspectos, seja na vida do profissional liberal, do autônomo, do empresário, daquele profissional que atua como empregado CLT. Então a gente vê a relevância desse tema. Esse conceito de economia de forma prática, como que ele se dá? O que é economia? Para a gente falar de cenário econômico, a gente precisa entender de fato o que é economia de forma simples. Traduz para nós aí, você que é uma expert no assunto, traduz para nós o que é economia. A economia é uma ciência que ela evolui muito, né? Existem alguns pensadores que dizem que depois da medicina é a ciência que mais evolui. Porque o consumidor de manhã ele pensa de um jeito, à tarde de outro, à noite de outro, né? A prova é que às vezes a gente quer comprar um produto, chega até comprar, depois se arrepende, devolve. Então a economia ela é muito dinâmica, porque o mercado é muito dinâmico. E a economia ela estuda as riquezas, é o objeto da economia. Então existe um grande desafio, eu vou fazer só um breve conceito para não estender muito. Os recursos, né, eles são escassos. Então os recursos naturais eles são escassos e a economia ela fica o tempo todo tentando procurar a alocação ótima desses recursos para atingir um pleno emprego, né? Então você pode observar que as economias sempre estão procurando. Então elas usam as técnicas para sempre ter uma taxa de desemprego baixa, uma taxa de juros baixa. São os recursos naturais que são explorados para poder movimentar as riquezas. Então a economia ela vive esse dilema. Como os recursos são escassos, os recursos naturais, eles precisam de ser alocados de forma a sustentar a sociedade e o setor produtivo. Então ela é muito rápida, porque é dinâmico. Então, às vezes você está explorando uma fonte de recurso natural, ela acaba, tem que desenvolver outra coisa, tem que partir para tecnologia, recursos artificiais. Então, por isso que a economia é muito dinâmica, por isso que o mercado muda constantemente e por isso que existem até as guerras, né? E os cenários externos e internos, eles também mudam em função dessa volatilidade que existe, dessa mudança que existe. Então a economia ela é muito importante porque ela é dinâmica, ela sempre está mudando, todo dia ela muda. E em função disso a gente tem um cenário econômico externo e o outro cenário econômico interno. Então quando a gente vai analisar o cenário econômico externo, eu vou até pegar atualmente, hoje nós temos vários conflitos geopolíticos. Nós temos aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que se arrasta desde 2022, e temos aí a guerra entre Israel e o Hamas, que agora vai completar um ano no Oriente Médio. Esses conflitos geopolíticos, desde que eclodiram no mundo, eles vêm causando severas intempéries econômicas. E elas abalam as economias mundiais. E abalam de que preço? De que forma, perdão? Elevação de preço, pressão inflacionária e consequente elevação da taxa de juros global. Então nós temos esse cenário econômico externo que anda hostil, adverso, atinge os mercados globais e atinge as bolsas globais também. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou lá em 2022, ela elevou o preço do barril do petróleo para cima, elevou os preços globais também para cima, as taxas de juros globais, onde os bancos centrais tiveram que aumentar as suas taxas de juros para poder conter essa inflação. E a guerra entre Israel e Hamas também intensificou essa situação e vem aí causando severas intempéries econômicas. Então, quando nós pegamos esse cenário econômico hostil e adverso, inseguro,
que causa diversas intempéries econômicas nos mercados mundiais, nas bolsas mundiais, e trazemos aqui para a nossa economia, a gente tem que analisar como que ela anda. O Brasil hoje contém um enorme risco fiscal. Ele tem um enorme déficit fiscal, temos aí um rombo fiscal preocupante e uma inflação junto. E isso vem ocasionando a elevação da taxa Selic, né? E o que aconteceu? O ano passado, quando o novo governo assumiu, né, a presidência aí, ele abandonou o teto dos gastos e criou um marco fiscal baseado em arrecadação. E esse marco fiscal, ele vem se mostrando cada vez mais ineficiente no sentido de debelar ou pelo menos amenizar esse rombo fiscal. E aliado a isso, nós temos uma inflação no país. Então, esse quadro fiscal mais inflacionário que nós temos internamente, aliado com esse cenário econômico hostil e adverso, vem causando a elevação da taxa Selic e que agora, a partir de março, o Banco Central parou de cortar os juros que vinha cortando o ano passado, né? Então, quando o novo governo assumiu o poder, a taxa Selic estava alta, o Banco Central vinha cortando, e como o cenário externo ele ficou mais intenso e o fiscal nosso está muito preocupante com a inflação, o Copom parou de cortar a taxa de março para cá. Então nós temos hoje uma taxa Selic de 10,5%, que é uma taxa alta para o setor produtivo. É uma taxa alta para as empresas, os juros são altos. Então a empresa que ela queria expandir os seus negócios, crescer e com isso gerar mais renda, mais emprego, até mesmo mais arrecadação, ela fica estagnada. Ela fala, não, o dinheiro está muito caro, o crédito está muito caro, o juros está alto, eu vou esperar os juros baixar. E com isso a empresa fica estagnada, com tendência a retrocesso. Porque em economia, tudo que estagna tende a retrocesso. E essa Selic alta também, ela inibe o consumo das famílias. Então, aquela família que ia financiar, levantar um dinheiro para comprar a casa própria, comprar um automóvel, eletrodoméstico e outros bens de consumo, em função desses juros elevados, ela fala, não, eu não vou assumir esse financiamento, que eu não sei se eu dou conta de honrar isso, o juros está muito alto, então eu vou parar. Vai que a família fica desempregada, um perde o emprego, eles pensam, como é que eu vou honrar isso aqui? Então, essa Selic alta, né, em função do cenário econômico externo hostil e inseguro, e em função do rombo fiscal que nós temos hoje, e a inflação presente, vem fazendo o Banco Central a manter a Selic alta, né? A gente vê muito o atual presidente criticando o Banco Central, né? Criticando até o presidente, o Campos Neto, dizendo que ele é inimigo da economia, que ele trabalha contra o país, que ele precisa de cortar a taxa de juros, mas não é bem assim. Não se pode cortar juros sem observar os fundamentos da economia, né? Nós temos condição de cortar os juros mediante esse cenário externo, e se a guerra se intensifica lá no Oriente Médio, como é que fica? O preço do petróleo vai lá para cima, eclode uma inflação global, né? Tomara que não, mas a cabeça do Copom funciona assim. Nós temos aqui uma inflação hoje que está fora da meta. O IPCA já vem subindo, o IGPM já sobe por 2 meses consecutivos. O Brasil tem histórico de inflação e até mesmo hiperinflação. E uma coisa interessante, Grace, quando a gente olha para todo esse cenário, e aí é o objetivo da gente trazer para a nossa discussão hoje, por isso que eu defini esse tema para o programa de hoje, porque olha só a complexidade que é quando se fala de economia e de cenário econômico. E nós que somos empresários e empreendedores, tudo isso que ela desenhou é de suma importância para nós termos conhecimento de como está o mercado, porque empreender, e a gente vê muito isso acontecendo, e eu quero que você fale sobre isso, Débora, é muito instigante.
É muito bom você empreender, você pensar no negócio, você colocar aquilo em prática, você olhar e falar assim, nossa, eu vou contribuir, eu vou fazer dar certo, eu vou realizar um projeto, um sonho. Isso tudo é muito empolgante, tudo muito fascinante. Mas o empreendedor, ele tem que ter esse olhar de conhecimento. Conhecer, porque a gente tem duas nuances dentro desse universo empresarial e empreendedor. A gente tem o ambiente interno, que é o conhecimento da estrutura da empresa, dos departamentos, da operação, da cadeia produtiva. Isso é obrigação, o dever do empreendedor conhecer. Só que além disso, ele tem que ter um conhecimento externo também, que é um deles, né, o conhecimento de mercado. Então, buscar esse conhecimento e ter esse conhecimento é muito importante, né, Débora? Você como empresária, como empreendedora, que é uma defensora também do conhecimento no universo corporativo, como que você vê o dever, porque eu acho que não é nem um direcionamento, eu acho que é um dever do empreendedor, do empresário, ter conhecimento do negócio que ele vai atuar e também do ambiente externo que ele está inserido, né? Porque querendo ou não, a gente está inserido nesse cenário. A Grace foi muito feliz na fala dela de trazer todo esse cenário mundial e nacional para nós, porque nós que somos empreendedores, nós estamos no meio. Exato. Então, qualquer mudança significativa impacta diretamente nos negócios que a gente tem. Isso é um fato, é indiscutível. Não tem como falar assim, isso não vai me abalar. Só abrindo uma aspas. Não vai abalar, vírgula, porque aí a gente vai entrar nas estratégias. Mas, de certa forma, traz um resultado que nos movimenta, que nos leva a movimentar. Como que você vê esse conhecimento, Débora, do dever do empreendedor buscar conhecer o mercado externo para ter êxito no seu negócio? Então, Thiago, eu costumo dizer o seguinte, que para você empreender aqui ou em qualquer lugar do mundo, você tem que ter coragem. Começamos por aí. Porque se você não tiver coragem, as outras coisas você não consegue avançar. Depois, essa questão econômica, ela serve como um termômetro, né? Uma direção, é uma bússola. É uma bússola. É uma orientação. Exato, né? Você tem que estar todo o tempo ali tentando, olhando, analisando, mudando rota. Você começa, planeja tudo, de repente muda cai tudo. A bomba lá e você fala, aí olha, não, isso aqui sobe. Aí a coisa não funciona assim. Então você tem que estar totalmente ligado a essa questão, não tem como. E isso faz parte do conhecimento. Eu digo assim, que o empresário que pensa, abrir as portas, vou deitar, vou esbragar, a coisa vai funcionar, tá só começando. Você quer empreender? Você quer fazer alguma coisa legal? Então você tem que estar ligado, você tem que buscar conhecimento, você tem que todos os dias, e não é coisa que você busca, como a gente ia na faculdade, né, tempos atrás, ia lá, estudava, tal. Não funciona assim. Empreender, eu estava até comentando nos bastidores com ela ali, que empreender no Brasil e fora do Brasil é desse modelinho. Eu morei 20 anos fora do Brasil, morei na Itália, a gente estava comentando, e lá também eu tive a oportunidade de empreender. E não pense vocês que a coisa é assim, fácil, suave, não tem as dificuldades, tem todo esse processo, é desafiador. Se você tem que buscar conhecimento todos os dias, não adianta só você contratar a doutora aqui, especialista na economia, e ficar de braços cruzados. Então, assim, é básico. Eu falo que decidiu empreender, meu bem, está só começando, está só abrindo a porta. É um desafio constante. Eu costumo dizer que empreender no Brasil não é fácil. Porque o Brasil é um país, você é contador, você sabe, que possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, quiçá se não for a maior, né? Nós temos aí muita burocracia. Muita burocracia, muita coisa que poderia ser, que atrapalha a vida do empreendedor. E principalmente da micro e pequena empresa, que são as empresas que mais empregam nesse país. São as que mais geram empregos, são as que mais geram rendas e são as mais sacrificadas. Sim. É incrível como o setor produtivo no Brasil,
ele é onerado, né? O governo deveria ajudar mais, no meu entendimento, né? Deveria estimular mais. E também o empresário, quando ele se dispõe a abrir um negócio, ele tem que ter essa consciência que a Débora bem falou aqui, né? Que é desafiante, que ele vai sofrer as intempéries econômicas, vai sofrer os desafios da fiscalização, que muitas vezes são até desnecessárias, né? Precisa, mas às vezes elas são desnecessárias, elas atrapalham a logística do negócio, né? Então, e também ter uma persistência, que às vezes a pessoa pensa que vai abrir uma empresa, ela vai enriquecer, não é bem assim não, né? Inclusive no Brasil, porque muitas empresas são natimortas. Né? Tem um estudo de que a vida útil da empresa é 2 anos. Tem um estudo do IBGE que aponta isso. Então, a empresa, eu acho, no meu entendimento, é no mínimo 2 anos para ela se pagar. Daí para cima, para ela poder começar a alavancar. Então, é um trabalho diário, é uma doação, eu diria até, tem que ter muita resiliência, tem que estar persistência, tem que acompanhar o mercado diariamente. Eu diria que empreender no Brasil é como se você estivesse jogando futebol, aí de repente chega alguém e fala, não, o jogo agora é handball. Então muda tudo, muda o uniforme, muda o jeito de pegar na bola em questão de segundos, né? Então, às vezes o mercado muda de uma hora para outra e você tem que se adaptar. Porque se você não se adaptar, sua empresa afunda. O gestor, né, tem que estar muito ligado. O gestor tem que estar muito preparado. Né? E como nós estamos num país em que a economia não é estável, ela é oscilante, a renda do cliente oscila, né? E com certeza para baixo, né? Então, você tem que adaptar o preço do produto que você produz ou do serviço que você oferece à nova realidade do cliente sem perder a qualidade. Né? Que é o mais desafiador. Que é o mais desafiador, porque às vezes você tem que reduzir custo, né? Às vezes você tem que demitir, o que é horrível, o que é péssimo. Eu falo, né, que você tem que sorrir quando você está com vontade de chorar. Exatamente, você tá sorrindo com lágrimas nos olhos. E assim, você tem que sempre estar lá, além de você estar ali vigilante na produção, você tem que estar vigilante na área financeira, né? Sempre. Você tem que manter ali o fluxo de caixa positivo, tomar cuidado com o endividamento. Para as pessoas que trabalham, eu digo sempre assim, pessoal, entrou no barco, então vocês estão dentro do barco, tem hora que eu tenho que largar o leme para fazer outra coisa aqui, vocês pegam aqui, porque vem aqui e vão, senão a coisa não é multifuncional. É multifuncional, porque é complicado mesmo, a empresa ela requer. Mesmo que você tenha pessoas, né? Mesmo que você tenha, porque você não pode tirar os olhos. Você não pode tirar os olhos. E assim, sempre primando pela compliance, que é importantíssimo. Você que é CEO, você sabe disso melhor que eu, Débora. A compliance e a governança, né? Para não manchar a reputação da empresa, não atingir a imagem da empresa. Tem que trabalhar o seu emocional. Tem que trabalhar. Muito forte. Tem que estar disposto à renúncia. A renúncia. Né? Então, enquanto todo mundo está passeando, está divertindo, está nas férias, você está lá. A gente fala que quem é CEO, quem é dono de empresa, nunca tira férias. Verdade. Não, porque você simplesmente sai um pouquinho. Mas você não tira férias, não. É verdade. Porque aí é o computador, é o telefone, e você fala, meu Deus do céu. Eu costumo dizer que quem é empresário no Brasil merece uma medalha. Sabe? E quando morre, tem um lugar direitinho no céu, tem lugar cativo lá. Porque não é fácil. E assim, e é bonita ao mesmo tempo. Sim. Você não empreender, não vamos também, né? Não vamos também pintar fazer essa coisa muito feio. É bom, é gostoso, é dinâmico. Mas você tem só que ter essa consciência que você tem que buscar esse conhecimento, você tem que estar antenado com o que acontece ao seu redor e mais além, né? Você tem que conseguir ver mais... Você tem que ver mais adiante. Mais adiante. Né? Então, assim, é quase ter uma bolinha de cristal, né? Então, se você não tem essa habilidade, ou você tem que desenvolver ela, porque você tem que desenvolver, ou trazer, mesmo que você traga outra pessoa, né? Mas você tem que desenvolver, não tem como. Não tem como. Você decidiu, acabou. Então, eu falo que é coragem que você tem que ter
é grande. Uma coisa é você ser funcionário, né? Uma coisa é você cumprir um horário. Deu meu horário aqui, eu vou embora. Outra coisa é você ser o proprietário. Sim. Você tem hora para entrar, para sair não. Né? Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para a gente concluir, na verdade para a gente discorrer sobre esse assunto, porque foi apenas uma introdução que nós quisemos trazer para você nesse primeiro bloco, para que você, empresário, empreendedor, entenda que não é simplesmente abrir um negócio, é necessário buscar conhecimento. A gente discutiu um pouco aqui da complexidade do mercado e principalmente do mercado econômico, que é fundamental dentro do universo dos negócios. E a gente vai para um breve intervalo agora e já a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Fique conosco, já a gente volta. Você sonha em realizar uma cirurgia plástica para aumentar a autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Então, esse vídeo é para você. A Minha Cirurgia trabalha com realização de sonhos, oferecendo a você a oportunidade de realizar aquela cirurgia tão desejada. Contamos com uma equipe preparada para te atender e te ajudar no planejamento da realização do seu sonho. Você do Noroeste região, venha conhecer a Drogaria Atualmed. Aqui você encontra tudo o que sua família precisa. Temos uma enorme variedade de medicação, perfumaria, higiene pessoal, suplementação e muito mais. Contamos com um farmacêutico sempre disponível para te auxiliar, além de um serviço de entrega rápido no conforto da sua casa. Esperamos você aqui. Venha para a Atualmed! Criar uma marca e transformá-la em sucesso é a realização de um sonho. A Simbra Marcas e Patentes sabe disso e vai te ajudar a concretizar esse sonho sem dor de cabeça. Trabalhando com ética, responsabilidade e transparência, a Simbra realiza todo o processo de registro de marcas, patentes, domínios, softwares e desenhos industriais junto ao INPI. E o atendimento é realizado de forma personalizada. Estamos de volta aqui no programa Inspire Negócios e Carreira e hoje falando sobre cenário econômico, sobre empreendedorismo e com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência para você que nos assiste nessa tarde, você que está aí no conforto da sua casa, um assunto muito relevante, seja para empresário, empreendedor, mas também para você que hoje está no mercado como empregado, como CLT. Esse assunto vai agregar para você também. Então fique conosco, o bate-papo tá bacana e a gente vai dar continuidade aqui. Grace e Débora, teve uma fala sua agora há pouco que até eu estava conversando com o presidente da SEG e da FACIEG no último programa. As pessoas às vezes, e é o que você falou, que a desproporcionalidade que o atual governo vem tendo com o micro e pequeno empresário. E a sociedade, ou por falta de conhecimento, tem um conceito muito equivocado do micro e do pequeno empresário, porque quando a gente fala de microempresário e até mesmo do microempreendedor, a gente está falando aí do microempreendedor num faturamento de até quase R$7 mil mês. Quando a gente fala assim, o microempresário, a gente está falando de alguém que fatura até 360 mil por ano, ou seja, de uma empresa que fatura 30 mil mês. Quando a gente fala do pequeno empresário, de uma empresa de pequeno porte, a gente está falando de um faturamento de até 4 milhões e 800, 300 mil mês. E quando você fala que é esse público, é essa turma aí que movimenta grande parte da economia, e esse programa ele tem esse cunho educacional, levar esse conhecimento para quem às vezes olha e fala, mas o microempresário, o pequeno empresário, é esses números que a gente está falando aqui. São valores expressivos, valores significantes que movimentam a maioria da economia. E você estava falando no bloco anterior também do quanto é desafiador e da importância do empresário, do empreendedor, dele estar conectado com a informação. E é muito importante porque hoje a gente tem mudança de lei todos os dias, a gente tem a mudança de cenário econômico todos os dias. Empreender é desafiador, como a gente falou no bloco anterior, mas também é gratificante. Só que tem que fazer o dever de casa. É aquilo que a gente estava discutindo no bloco anterior. Não basta simplesmente abrir uma empresa, constituir um CNPJ, tem que gerir,
tem que administrar e tem que buscar informação e conhecimento do mercado de atuação e do mercado nacional e internacional. E o interessante também, Grace, você que é economista e a Débora também que já é empreendedora no mercado há anos, é que muitas vezes a economia ela está ruim numa região, num estado. Então, a busca pelo conhecimento ela tem que ser intensa. Por quê? Porque de repente você está apenas com o negócio errado, com o negócio certo no lugar errado. De repente, se você muda a sua empresa talvez de setor, ou de cidade, ou talvez de estado, você ganha um crescimento exponencial. A Débora, ela tem unidades em vários estados, né, Débora? Tem. Aqui em Goiás e Brasília. Goiás e Brasília, então 2 estados. E tem aí um projeto novo chegando em outro estado. Como que é esse olhar global, mas também de forma micro, né? Você olhar e falar assim, opa, eu estou aqui em Goiás, por que não Brasília? Por que não um outro estado? Que é uma visão que o empreendedor tem que ter também quando ele visa crescimento, não é isso, Débora? Sim, a nível, como o meu negócio ele já está no processo de franquias, a nível de franquia é sempre feito um estudo, né? Com a renda per capita, com tudo aquilo que acontece naquele estado. Então, a gente facilita essa entrada através desses estudos, né? E, como você falou, Brasil é grande, gente, né? E o negócio, eu tenho um negócio aqui em Goiânia, deixa eu ver meu negócio pelo drone para saber como eu posso atuar nesse mesmo negócio na cidade de Brasília. Como que é a renda, como que é a receptividade, como ele pode funcionar. Então, a gente faz sempre esse trabalho de acordo com os estados, para depois a gente conseguir fazer essa abertura, prosseguir com essa abertura. E uma coisa que a Grace falou no bloco anterior, e é científico, porque tem pesquisas que comprovam, é da durabilidade das empresas nos primeiros anos. Então, eu como contador, a gente está no mercado acompanhando a abertura e encerramento de empresas, e o que é que fica para nós como lição e o que eu vou compartilhar com você que está nos assistindo? Isso é uma estatística, porém, ela não pode se tornar uma regra. Quando a gente fala desses números, a gente fala que existe essa realidade. Porém, não quer dizer que você, ao empreender, você vai estar nessa situação. Muito pelo contrário. Se você decidiu empreender, se você está fazendo o dever de casa, está fazendo planejamento, está fazendo uma boa gestão, o ciclo do negócio é crescer, inovar e crescer. É verdade. Crescer, inovar e crescer. Então, assim, só que muitas pessoas, às vezes, iniciam um negócio achando que é fácil, que é simplesmente abrir um CNPJ, abrir uma empresa, muitas vezes não planeja, muitas vezes não tem fluxo de caixa suficiente, e mesmo que não tenha, é possível, aí a gente entra numa outra discussão, que é ser resiliente quando decide empreender. Porque a gente tem um cenário econômico dinâmico, a gente tem um mercado que os recursos são escassos, porém o empreendedor, ele tem que ter o olhar na seguinte vertente: eu vou dar o meu melhor. Porque se você faz isso, se você simplesmente fala que vai se dar o seu melhor, a chance do seu negócio dar certo é 99%. O grande problema é que, às vezes, o empreendedor começa ali no ápice da empolgação, porque é empolgante mesmo, é surreal. Você mentalizar um negócio, falar assim, vou empreender, é uma adrenalina, é um acreditar, sabe? Gratificação. E faz parte, e é gostoso viver isso. Porém, tem que entender que existe também uma persistência, exige resiliência, e que se você fizer o dever de casa, se você der o seu melhor, não tem como dar errado, principalmente no cenário que a gente está hoje, que para tudo existe ferramentas. Não é isso, Débora? Verdade. Como é que é assim? Porque eu gosto muito de compartilhar experiências, porque assim, todo empreendedor de sucesso hoje ele tem percalços para compartilhar. Nenhuma empresa ela cresce e vai fluindo assim de vento em polpa. Mesmo que ela esteja de vento em polpa, quem está nos bastidores soa para que esse vento em polpa aconteça. Como que é, Débora, estar diante desses desafios e falar assim, não, peraí, surgiu a adversidade, ela não vai me parar. Eu vou romper com ela, eu vou vencer com ela, ainda que o mercado está contrário.
Lá no início do Mandarim, há 15 anos atrás, nós nascemos ali no setor marista, uma grande casa, uma muito suntuosa, aquela coisa toda, né? Tá, mas queríamos fazer esse método de franquear o spa. Eu falei, gente, mas franquear o spa nessa casa grande aqui, tá, eu posso vender umas 12 franquias, porque o negócio era meio grande mesmo. E resolvemos aí, eu falei, gente, isso não vai dar. Não, tá tudo errado, isso não vai dar. Então a gente teve que dar um passo para trás e repensar como que nós poderíamos fazer. Redefinir, né? Aí veio a possibilidade de abrir dentro de hotéis. Dentro de hotéis ali já fica mais fácil. Tem hotel no Brasil inteiro e no mundo inteiro, então ali fica mais fácil. Então a gente tem que ter essa humildade de saber, mesmo que você investiu e tudo mais, se você quer expandir, analise o seu negócio, veja se realmente você tem público para aquilo que você deseja fazer. Porque abrir CNPJ é fácil, encontrar o lugar é fácil, comprar a cadeirinha, a mesinha e tudo colocar lá é legal. Para quem que eu vou vender aquilo que eu tenho, mesmo que seja serviço, que seja roupas, não interessa aquilo que você vai comercializar. Tem que ter estudar o mercado. Você tem que estudar o mercado. Né? Escutar o mercado. Primeiro, exatamente. Nessa região aqui, a região aqui é carente de determinado segmento. Então, acho que se eu colocar meu negócio aqui, ela vai. Exatamente. Né? E normalmente o brasileiro, e mesmo fora, assim, o pessoal não costuma fazer isso. Eles querem o CNPJ, querem abrir para depois procurar para quem eu vou vender. Sem planejar. E aí é onde as empresas costumam fechar. Aí com o Mandarim a gente teve esse cuidado. Dar um passo para trás para depois, eu digo na empresa o seguinte, gente, né, todo mundo quando quer pegar voo, não dá aquela retirada, aquele impulso para trás para poder ir. Decolar. E assim, não é diferente a empresa. Mas é verdade. Quando eu iniciei, né, a vida profissional, eu já empresariei, como a gente estava até conversando. Eu fiquei 15 anos no segmento de entretenimento e lazer, né? Então, aonde a gente estabeleceu o nosso restaurante era o Bueno. E na época o Bueno não era nada aqui em Goiânia, no setor do Bueno, né? A Avenida T4 existia só a Avenida T4 até na T63 ali. A T63 era asfaltada só até na Praça da Nova Suíça. Dali para frente era terra, né? Então, assim, ali tinha mercado, não tinha restaurante, não tinha nada, era descampado. Visionária, então, né? Então tem que ser visionária. Nós estabelecemos ali. Então, eu sempre brinco muito, né? Eu falo assim, eu sou pioneira no Bueno, eu vi o Bueno nascer, né? Então, assim, é o que a Débora bem disse, é estudar o mercado, olhar, né? Será que se eu produzir isso aqui, tem para quem eu vender? Exato. Né? E, às vezes, produzir algo diferente. Né? A criatividade também faz toda a diferença. A inovação. A inovação, né? Ter o conhecimento, fazer o planejamento estratégico, né? Porque às vezes a pessoa abre a empresa sem fazer esse estudo de mercado, sem fazer o planejamento, não. Às vezes abre assim, do lado de uma empresa que vai vender, mesmo que já está anos ali vendendo, né? Então, assim, é complicado. Então, esse estudo de mercado é de suma importância. Será que o que eu vou vender tem público? Será que a pessoa vai comprar de mim? Por isso que eu vou puxar sardinha ali, ó, gente. Pois é. Vamos abrir franquias. Pois é. E franquia hoje é o grande boom do mercado, né? Você já parte com alguma coisa... Com o nome. Praticamente consolidado. Com o nome consolidado. Por esse estudo de mercado, exatamente. Né? Que é necessário. Seja para abrir um açougue. Seja o que for. Para abrir um pão de queijo. Um pão de queijo. Precisa. Né? Precisa disso. Avaliar os custos. É importantíssimo. Porque às vezes a pessoa vai abrir um negócio, um aluguel muito alto, né? Que o que você vai vender não comporta aquilo ali, né? Às vezes o custo da mão de obra muito elevado também, tem que ter planejamento. Aí as pessoas falam, mas o que tem a ver isso com a economia? Não, tem tudo, tem tudo a ver, porque como a economia oscila, como eu disse desde o início, os negócios oscilam.
As empresas oscilam muito e às vezes, se a empresa não tiver preparada, sólida, ela tende a fechar. Né? Aquele escorregão sem porque no levantar. Brasil, eu vou até, assim, usar até um clichê, você dorme com o dinheiro na conta e levanta sem. Né? O governo ali levanta e fala, não, agora nós vamos aqui fazer diferente. Nós vamos tributar, né? Nós vamos onerar aqui, igual aí recentemente, né? A gente viu o ministro da Fazenda taxando aí vários segmentos, né? Teve até muitos memes aí, né? O taxade, o homem taxa, né? E taxando o setor produtivo, né? É um governo que vem esmagando o setor produtivo. Então, eu particularmente, eu acho até injusto, porque é quem alavanca o país, é quem gera, né? Quem gera riqueza, né? Gera emprego. Qualidade de vida. Qualidade de vida, desenvolve uma região, né? Às vezes você tem um restaurante que ele tem mais funcionário que uma indústria. Você passa lá de manhã, tá tudo fechado, tá do lado de fora, mas vai lá dentro, já tem a pessoa limpando o chão, já tem a pessoa fazendo um molho de tomate. Aquilo ali já está girando. Gira o dia inteirinho para poder abrir às 6 horas da tarde, justamente. No caso de bar, né? Então, é um segmento que merecia mais atenção do governo, é o setor empresarial. Tem atenção, né? Mas a gente sabe como, né? Mas eu acho atenção distorcida, né? A atenção de arrecadar ao invés de proporcionar meios para que o empreendedor consiga ter êxito. Porque, assim, quanto maior o êxito do empreendedor, maior é o sucesso do sistema geopolítico, da arrecadação e da administração pública. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta para debater sobre como se reinventar, como ser resiliente, como ser persistente no mercado econômico incerto, porém de oportunidades. Fique conosco, já a gente volta. Constituída em julho de 2017, a THG Assessoria Contábil oferece serviços para pessoas jurídicas e pessoas físicas, com atuação nas áreas de constituição e encerramento de empresa, escrituração fiscal e contábil, processamento de folha de pagamento e auditoria, perícia judicial nas áreas contábil e trabalhista. A nossa missão é apresentar, através da contabilidade e seus demonstrativos econômicos e financeiros, soluções direcionadas a uma gestão estratégica focada em resultados. Visamos ser reconhecidos pela eficácia e eficiência na prestação de nossos serviços. Os nossos valores são compromisso com a satisfação dos nossos clientes e responsabilidade social. Quer saber como a sua empresa pode alavancar os resultados e maximizar os lucros? Agende uma visita conosco. Você sonha em realizar uma cirurgia plástica para aumentar a autoestima e voltar a se sentir bem consigo mesmo. Então, esse vídeo é para você. A Minha Cirurgia trabalha com realização de sonhos, oferecendo a você a oportunidade de realizar aquela cirurgia tão desejada. Contamos com uma equipe preparada para te atender e te ajudar no planejamento da realização do seu sonho. Estamos de volta aqui nessa tarde debatendo sobre esse tema tão importante para agregar conhecimento e valor para você empreendedor, para você pessoa física que está aí, que existe, né? Porque é para todos nós, né? A gente não está tratando uma temática que vai só para o empresário, mas também para o profissional, porque o setor econômico, a cadeia, né? Esse cenário econômico, quando ele movimenta muito e vem o desemprego, atinge o pai de família, a pessoa física que fica desempregado e que depois para recolocar no mercado é muito difícil. E a gente estava falando no bloco anterior sobre esse desafio empreendedor. E por mais que esteja um cenário econômico adverso, em movimento, mas existe oportunidades, né? Eu gosto muito daquela frase que é muito simples e fala que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu vou um pouco mais além em afirmar que toda crise ela traz consigo oportunidades, né? Toda crise ela traz oportunidades e estar antenado nas informações de como que está caminhando
E para onde isso pode caminhar, leva a gente a ter esse olhar, a buscar enxergar oportunidades. Porque tem muitas pessoas e empresários e negócios que quando vem um momento de crise ou vê um debate como esse nosso aqui, esse bate-papo, fala assim, nossa, mas é tão difícil assim, eu não vou empreender. Só que muito pelo contrário. E isso é necessário ter esse conhecimento, porque com esse conhecimento em mãos, você passa a empreender com mais segurança, você passa a trabalhar com mais estratégia, já sabe assim, opa, peraí, eu vou empreender, não é só eu abrir uma empresa e constituir um CNPJ, eu vou precisar de planejamento, eu vou precisar de estratégia, eu vou precisar analisar o meu mercado de atuação, quem que é a minha persona, qual o público que eu quero atingir. Então, fazendo esse dever de casa, o êxito, ele é consequência. O grande problema, muitas vezes, é empreender com a boa intenção, porém com um propósito diferente do que o mercado exige. Porque, assim, quando a gente trata de tudo isso, a gente fala de tudo isso, não é algo que você tem que fazer para o seu negócio dar certo. É o mercado quem manda. É o mercado É o mercado que exige. O mercado fala para você se planeja. Por quê? Porque tem uma taxa de juros que está alta. Exato. Então cuida do seu financeiro. Olha, procura capacitar a sua equipe porque mão de obra está escassa. Então, assim, estar olhando para o mercado, estar antenado no mercado, nas tendências de mercado, é muito importante para o empreendedor. Não é você se fechar dentro da sua empresa ali e ficar ali fechado naquele universo, porque o mundo está girando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, só que as oportunidades também elas surgem num piscar de olhos. Você piscou o olho, você está diante de uma oportunidade ali, você abraça ela, você faz o êxito para a sua vida. É verdade. Eu costumo dizer assim que na pandemia foi explodiu a mente de muita gente. Eu me recordo que na pandemia eu me senti muito bem por não ter que mandar ninguém embora, não ter que despedir ninguém. Já foi uma conquista, Eu falei, gente, como é que a gente vai fazer agora se tiver que ficar fechado? Porque tudo nosso é muito manual, né? É um serviço que não tem como ser diferente. E ali, naquele momento ali, nasceram os cursos. Eu falei, eu tenho que entrar para esse digital, eu tenho que saber como é que fazer isso, porque como é que vai acontecer? Eu falei, e esse tanto de família aqui, como é que faz? Como é que a gente vai mandar embora? Nós tínhamos mais de 25 pessoas trabalhando e assim, naquela unidade, eu falei, bom, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma coisa solidária. Nós fizemos um mandarim solidário na época, arrecadando mais de 2 toneladas. Tudo na época da pandemia, para você ver assim, que você tem que rever, né? Reinventar. Nós reinventamos através dos cursos, hoje através de ensino, né? Porque a gente sempre prezou por esse lado. Então, foi assim, é como você falou, enquanto uns choram, outros vendem são as oportunidades. E é importante se reinventar, por isso que é muito importante, Débora e Grace, o empresário, o empreendedor, a pessoa física, ela estar conectada com a informação. Sim. E não ter um olhar, como que eu vou falar? Aquele olhar negativista. Aquele olhar que a pessoa olha e fala assim, nossa, e agora? Tá tudo tão difícil, eu vou me paralisar. Não pode. E não o empreendedor tem que ser otimista. Não pode, tem que ser otimista, tem que acreditar. E tem que movimentar, ele tem que olhar para aquele cenário assim e falar assim, essa crise está chegando, o que eu vou fazer? A taxa de juros está aumentando, o que eu vou fazer? Mão de obra está ficando escassa, o que eu vou fazer? O digital está exigindo essa adaptação, o que eu vou fazer? O olhar sempre tem que ser esse, porque assim, se a gente focar muito nas adversidades, gente, isso gera um medo, gera uma ansiedade, isso bloqueia qualquer pessoa. Você também, como psicóloga, você sabe disso. Esse medo, esse olhar muito para aquilo que é negativo, paralisa qualquer pessoa. Exato. E na vida do empreendedor ainda é mais pesado ainda, principalmente quando você tem aí empregados, você tem pessoas trabalhando com você tem folha de pagamento, você tem imposto, tem aluguel. Quando você olha, você fala assim, meu Deus. Tem que ter atitude. Para. Tem que ter... Só que aí quando você... Aí é onde que entra. Porque aí quando você para assim, você fala, nossa, meu Deus, que cenário é esse? Se você fica olhando para aquele cenário ali, você não tem reação. E não faz nada, Aí você fala assim, peraí, o que eu tenho? Opa, eu tenho uma empresa. O que eu vendo? Eu vendo um produto, eu vendo um serviço. Eu vou focar em aumentar minhas vendas. Eu vou para o mercado, eu vou fazer network, eu vou correr atrás.
E quando você vê, aquilo ali já passou. Quantas empresas cresceram diante do cenário pandêmico, né? Esse cenário lamentável, com muito respeito às famílias que perderam seus entes queridos, mas quantas empresas que tinham tudo para fechar as portas e se reinventaram e hoje são destaques no mercado. Setores que a gente, quando olhava para as restrições que eram impostas, falava assim, vai acabar. Não vai conseguir. Muito pelo contrário. Eu tiro, por exemplo, vamos pegar o setor moveleiro. Que loja de comércio e de informática que poderia funcionar? O comércio não podia vender. Só que o que aconteceu? As empresas, elas passaram a funcionar no home office. Só que para o home office acontecer, a pessoa precisava comprar uma mesa de escritório. Ele precisava de uma cadeira confortável. Ele precisava de um computador. As empresas precisavam estruturar um home office para os seus colaboradores. Então, equipamento de informática, setor moveleiro que vendia móvel para o escritório, ele teve uma ascensão significativa e não voltou. Eu falo por quê? Porque como eu atuo no setor de serviços, móvel de escritório é o nosso maior ativo. Eu sei o que foi comprar uma cadeira antes da pandemia, uma mesa antes da pandemia. E quando passou a pandemia, e acrescento, computadores também, quando passou a pandemia, esse mercado, assim, você chegava, quanto que está essa mesa aqui? Não, essa mesa aqui está tanto, quase que o dobro do valor. Mas peraí, eu comprei há um tempo atrás, era tanto. Não, mas com a pandemia aumentou muito o fluxo de venda, a matéria-prima encareceu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que foram tempos difíceis, mas que muitas empresas se sobressaíram dentro desse momento. E não é diferente, a gente usa muito a pandemia, mas esses modelos de crise, eles acontecem todos os dias. É o que você falou no início. O consumidor de manhã ele quer comprar uma coisa, à tarde ele não quer mais. Quando ele vê um vídeo numa determinada rede social, aquilo vira tendência, viraliza, e todo mundo quer aquilo. Então, assim, da noite pro dia, você tem um produto que explode ou você tem um produto que morre. Exatamente. É que a gente, como a gente estava conversando fora, que as pessoas, elas não olham para pequenas coisas que acontecem, elas olham para as grandes coisas. Mas essa mutação, ela é diária. Se você não se conscientizar disso, você realmente não vai conseguir permanecer no mercado. Ou se permanece, não é daquele jeito que você pensava que, né? É sempre com aquelas atribulações, aquela correria, você não consegue deslanchar. De maneira satisfatória. Exato. Né? Então, otimizar todos os seus recursos. Exatamente. Né? É ter o foco constante. E assim, aí aqui é um pouco daquilo que eu falei, né? E que eu quero deixar aqui para você que nos assiste. Não é eu que estou exigindo, não é a Grace, não é a Débora. O mercado hoje é quem está disciplinando o empreendedor. Hoje o empreendedor ele já não consegue mais fazer o mercado acontecer por si só. Não. Ele acaba se tornando refém do mercado, porque é o mercado que está ditando as regras. Sempre foi, né, Grace? Sempre foi, Sempre foi, só que hoje está mais latente. A gente até tem um jargão de mercado, né, em mercado de capitais, né, a gente até estende um pouquinho aí, que fala assim, o governo abusa, mas o mercado disciplina. A gente tem um jargão que fala assim, né? Então não adianta, quem dita as normas é o mercado. Não adianta eu querer vender um produto ou oferecer um serviço com preço acima do que a concorrência faz, né? Tem que adaptar ali, né? Eu tenho que adaptar o meu preço, a capacidade financeira do meu cliente, ao que o meu concorrente aqui do lado está vendendo. Não adianta, não, porque eu vou ficar com a mercadoria parada, né? O meu negócio não avança. Isso é aquela palavrinha que vocês disseram aí agora, que eu amo essa palavrinha. Gente, disciplina. É verdade. Coloquem isso na cabeça, disciplina. O empreendedor tem que ter disciplina. Se ele não tiver disciplina de buscar esse conhecimento, ele não vai a lugar nenhum. E é todo dia. Não é que é só hoje. Igual como você falou assim, ó, mas isso é caro, mas... Gente,
O mercado, hoje a tecnologia está aí, você entra aí num podcast, você consegue toda a informação que você quiser, entra no YouTube, lê um livro, então assim, é fácil, conversa, fácil, tem acesso. Tem acessos hoje. O acesso hoje então quem não bom, faz, é porque não quer. Você tem que ter essa disciplina, todos os dias, tem que ler um pedacinho ali da economia, rapidinho, não custa, né? A gente fala assim, é o Bom Dia Mercado. Bom Dia Mercado, exatamente. Assim, na área que a gente atua, tem lá o Bom Dia Mercado. Então, ali, aliás, a gente já vem na madrugada sabendo o que vai acontecer, porque a gente já espera que a Bolsa de Xangai abrir, a gente já vê a tendência no mundo asiático, já sabe mais ou menos o que vai acontecer na Europa. A informação está aí para todo mundo, só não acessa quem não quer. Não tem desculpa. Quem não faz, dá desculpa. É verdade, a disciplina sempre, é o palavrinha foco, que eu gosto. Sempre, né? E agora, o empreendedorismo, ele nos dá também muita bagagem de vida, né? Então, tem esse lado positivo que eu acho que é muito bom do empreendedorismo. Sim. E que eu acho que é muito bonito. Com certeza. Gratificante, acumula muita bagagem de vida e que isso deve ser passado, né? E às vezes a gente chega em determinado estabelecimento, né? Eu costumo dizer que o dono, o proprietário é muito sozinho, porque ele não tem com quem conversar. Ele não pode conversar com o colaborador dele, porque às vezes é meio delicado, né? Então ele fica ali às vezes com a cabeça desse tamanho, matutando, ai meu Deus, né? Hoje o movimento não foi bom, né? Vai acontecer isso amanhã, né? Eu tenho ali às vezes uma audiência trabalhista, né? Sei lá. Então ele fica ali com a cabeça enorme, né? Sim. Então às vezes ele chega, a pessoa chega, ele quer alguém para desabafar, né? Eu às vezes eu chego em determinado lugar, eu sinto isso. Aí eu vou lá conversar com a pessoa. Sim, é muito importante. Nunca ter visto ela na vida. E ela fala, e ali eu vou junto, né? Porque eu sei, porque eu também já fui assim. Eu já fui empresária, eu sei como é que é. Eu sei a solidão empresarial que existe. Às vezes você não tem com quem falar, com quem não tem que conversar. Por isso que as entidades, as associações de classe são muito importantes. Sim. Programas como esse também são enriquecedores. Porque transmite o conhecimento, né? Tem que pensar que ele não está sozinho, não né? está Isso acontece com todo mundo, e às né? vezes você pensa assim, será que é só eu? Será que é a minha empresa? Será que eu estou fazendo errado? Né? Isso, exatamente. Né? Então, esse trocar, ele é muito bom. Né? Enriquece bastante. Nossa, é super importante e enriquecedor. Então, tem esse lado bom também. Auxilia no emocional. No emocional também, que é né? fundamental. Que é importante. O empresário ele tem que ter um bom emocional, não deixar as emoções dominarem. Sim. Né? Tá sempre com a mente ali nos negócios, né? E não deixar. Porque às vezes existe essa tendência, né? A gente não é 100%, né? Todos os dias. Todos os dias. Então, é ter o foco sempre, né? Gente, nós vamos partir para o nosso encerramento. É lamentável, porque eu acho que é um tema muito bacana. Muito bom bate-papo. Já começou lá de trás, já né, começou, Débora? Deu sintonia. Nossa, nós já fomos a economista, a empresária, já rodamos o mundo, né? Bacana. Então foi muito bacana e eu só tenho a agradecer, porque eu acho que é um programa muito enriquecedor, deve ser levado adiante, né? E foi muito bom conhecer a Débora, assim, trocar experiências com ela e você nem se fala, né, Grace, Thiago? muito obrigado, pela sua participação. Se você quiser deixar suas redes sociais ou seu contato para as pessoas entrarem em contato com você, fique à vontade. Meu Facebook é Grace Guerra e o meu Instagram é Guerra Grace. Eu estou à disposição. Que legal. Italiano. Você que morou na Itália. Débora, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Por ter se disposto a estar conosco aqui, tanto você quanto a Grace. Deixe seu contato, as redes sociais das suas empresas, pessoas que quiserem conhecer mais. Tá. Eu agradeço muito, né? Eu falo que você tem que ter a humildade de saber que você aprende todos os dias, né? Aprendi muito com vocês aqui hoje, com ela maravilhosa. Depois vamos trocar ali os contatinhos. Eu vou adorar, com certeza. E se vocês quiserem me seguir, Débora Machado no Instagram, Mandarim Spa Urbano
também no Instagram. E é isso, pessoal. Você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência. Espero que esse programa enriqueça o seu conhecimento, que agregue valor, que as experiências aqui compartilhadas sirvam de alguma forma para você aplicar no seu dia a dia como empreendedor, como pessoa física. O nosso intuito é esse, trazer conhecimento, informação, compartilhar experiências para que você entenda que o cenário empreendedorismo, o cenário do universo é esse, que vale a pena, e o nosso objetivo é inspirar você a respirar novos ares, a pensar de forma diferente, compartilhando experiências e conteúdo sério, conteúdo relevante, para que você cresça, para que você desenvolva os seus negócios e tenha aí uma carreira brilhante pela frente. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, até sábado que vem, às 13 horas, com o programa Inspire Negócios e Carreira.